Quando Jesus veio a esse mundo, a finalidade de Jesus estar neste mundo foi salvar o pecador, salvar do pecado. A Bíblia diz, e está escrito em Mateus capítulo 1, que o Senhor Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Quando foi dito isso, era exclusivamente para os israelitas, a nação escolhida, que Deus escolheu com o princípio Abraão, lá em Abraão. Aí foi para Isaac, Isaac é o filho da promessa, aí vem Jacó, que se torna o Israel de Deus, até chegar o Cristo, Jesus Cristo, o Salvador. Quando ele chega, aí ele dá início ao Evangelho, à pregação. Ele sai fazendo maravilha, que é curando o enfermo, endemoniado, ressuscitando alguns mortos e anunciando que ele seria crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí esse plano não seria mais só dos judeus, mas todas as pessoas que se aproximar dele e se converter, se render, nascer de novo, é a mesma coisa, é a forma gramatical para novo nascimento, para uma nova criatura, uma nova criação. É só a gramática da nossa língua portuguesa que é ampla. Por isso que nascer de novo, regenerar, novo nascimento, nova vida, é a mesma coisa. Conversão genuína. Que foi isso que aconteceu com todos. Agora têm essa oportunidade de ser o Israel de Deus. Porque dos dois, ele fez que dois? Dos dois povos, o gentil e o judeu. Agora, tanto o judeu como o gentil pode ouvir o Evangelho e renascer, ser uma nova criação. E essa criação é em Jesus Cristo, a criação de Deus. Quando, no princípio, o Senhor Jeová fez o homem, ele fez a semelhança dele, do Santo Espírito. E esse homem é o primeiro Adão. Esse homem peca e morre espiritualmente. Esse homem fica separado de Deus pelo pecado. E a sua descendência. Todo homem que nasce daí, então, é separado de Deus por causa do pecado. Davi vai dizer isso no Salmo 51, no verso 10, que em pecado me concebeu minha mãe, e em iniquidade fui formado. Ele está se referindo da natureza do seu pai e da sua mãe, que eram pecadores. Não eram regenerados. Então, o seu filho só podia ser um pecado, ser concebido em pecado. Alguns, e eu diria na maioria dos teólogos atuais, vai torcer isso e vai dizer que o pecado que Davi está falando é o ato sexual de seu pai e da sua mãe. Mas não é.
Não é o ato sexual do pai e da mãe deles. Não. O pecado ali é a natureza dos dois, do pai e da mãe, que é a velha natureza. Não houve a regeneração, a conversão genuína. Então eles tinham uma natureza pecaminosa. E o filho de um pecador só pode ser outro pecador. E isso não é... Eu não me torno filho quando começo a correr, caminhar e me entender. Não. Eu sou gerado no ventre. Desde o momento que eu sou gerado no ventre, na formação dos meus ossos, eu sou filho. Nasço e isso vai crescer, possivelmente, envelhecer e morrer. Ou não. Isso vai depender do plano e da medida que Deus tem para cada um. Muitos não crescerão. E não pense que isso é porque Deus não quer. Que hoje morreu muitas crianças. Hoje muitos nasceram mortos. Hoje muitos não foram gerados. Não tiveram a possibilidade de saírem fora do ventre de suas mães geradas. Muitos foram abortados hoje. Não é verdade? Você acha e acredita que Deus não sabe disso? E que Deus não viu isso? Eu diria a você que para muitos que morrerão sem a conversão, sem o novo nascimento, sem a regeneração, era melhor que tivesse sido abortado, estraçalhado, antes da percepção das coisas do mundo, antes de ter decisão, culpa por algum ato feito, mesmo na sua meninice. Teria sido melhor ser estraçalhado por uma fera, dado para as feras, ser abortado, do que nascer, crescer, envelhecer e morrer ignorando o Evangelho de Jesus e a conversão genuína, o novo nascimento. Eu digo a você que é muito melhor, porque quando você morrer, que abrir os olhos no inferno, você vai ver. Tarde demais e vai se arrepender, mas muito tarde. Jesus ele fez menção disso para nós e falou isso numa passagem que ele mostrou. Lázaro, o homem rico, Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, e o homem rico para o tormento eterno, que é o Hades, o inferno. A sala de espera para o dia da segunda morte de quem está lá. Eu quero dizer que quem está no Hades, quem está no inferno, e não é pouca gente, muita alma está lá. Eu quero lhe dizer que quando o Senhor Jesus retornar para levar os seus, aqueles que lá estão ressuscitarão para receber o castigo eterno. Porque eles estão temporariamente no Hades, no inferno. É temporário isso aí. É eterno? É eterno. Mas essa eternidade desse espírito que lá estão nas trevas, em tormento nesse momento, elas terá fim por poucos instantes, porque as pessoas vão ressuscitar, os que morreram sem Jesus ressuscitarão para receber a coroa, o prêmio. Não se engane que os injustos vão ficar sem o prêmio, que não vai não. Tanto os justos receberão o prêmio, como os injustos receberão o prêmio, mas ninguém ficará sem o seu prêmio. Os que pereceram
injustiça receberão o galardão da injustiça, a morte eterna, a segunda morte. E os que estão no seio de Abraão, aguardando, esses receberão o galardão da vida, a vida eterna, com Jesus no seu reino. Eu digo a você que nunca houve salvação sem graça. Nunca. Sempre que alguém foi salvo, e seja quem for ele, judeu ou gentil, de qualquer nação que há no mundo, se algum dia uma pessoa foi salva, foi pela graça. Foi pela graça de Deus, favor imerecido. Ele salvou alguns, porque ele quis salvar, pela sua graça. Quando ele vier agora, ele não vem salvar as pessoas. Ele vem buscar os salvos. Aqueles que creram, que recebem o Evangelho de Jesus e se rendem ao Evangelho de Jesus. É esses que Jesus vem buscar. Os que dormem no pó. E os que estiverem de pé no dia em que o Senhor se manifestar na altura. Essa é a nova criação do Senhor Jesus. Ele fez com a sua própria vida, seu próprio sangue. Ele comprou e lavou. Então você que nasceu hoje tem 20, tem 30, tem 16 anos, tem 50, tem 60, tem 70, tem 80, arrepende-se.